Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos com mais um episódio do podcast Meninos Corretores. E aí, Elias, como está nesse dia de hoje? Muito bem, graças ao nosso bom Deus, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado pela audiência, né? É isso aí, tem sido pra gente até surpreendente, porque não sabemos fazer, começamos esse projeto, né, Elias? Com o intuito de trazer os temas, trazer na mesa discussões e ver o que pode ser feito para aprender com esses assuntos, né? E ensinar ao mesmo tempo que existe esses temas e compartilhar, né? Compartilhar um pouco de informação, né? E aí a pessoa vai atrás, aquela pessoa despertou interesse, vai atrás para buscar, né, se aprofundar no assunto, né? Exatamente. E isso é o mais importante. A gente deixa aqui, né, o tema, tudo bonitinho, e depois vocês vão lá, procuram os especialistas, né, Elias? É isso, né? Sim, isso aí. A gente traz o tema, vamos passar o máximo de informação que nós temos sobre o assunto. Aí a pessoa quer se aprofundar, aí tem os especialistas que vai dar o suporte que ela precisa, se ela for realmente. Agora, se for a título de curiosidade, né, já vai dar uma boa base já aí. E desde já quero agradecer a Move Produções, essa empresa maravilhosa com esse estúdio fantástico que disponibiliza aqui o podcast pra gente, pros meninos corretores, né, Elias? É isso aí, vamos agradecer a Move Produções. Eles que produzem artista pro Brasil todo, desde sertanejo, rock, do gospel ao o que tiver de música aí o pessoal produz, faz aí as captações de artista, auxilia na carreira e muito mais. E hoje vamos aí, mais um tema, como diz meu amigo, né? Interessantíssimo, né? Claro que com certeza né? Eu brinco que ele é o nosso agrônomo. Ele é tudo, economista. O cara é o cara mesmo, né? Pessoal, brincadeiras à parte, mas o Elias realmente ele estuda algumas áreas, estuda alguns temas, assuntos, né? E hoje a gente vai falar de um assunto aí que é antigo, muito antigo, mas ao mesmo tempo é atual. Olha só que coisa. Vamos falar assim, ó. E que praticamente quase ninguém conhece. Como que pode? É um assunto jovem, né? Não é velho, mas já é jovem já, né? Rapaz, é um assunto... Já tá quase na meia idade, né, o assunto. É um assunto que tá tema, né? Na meia idade, é antigo, é atual, ninguém conhece, poucos conhecem, é um negócio doido. E por aí, mais ou menos por aí. E vamos lá então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui, de crédito de carbono. Você aí de casa, já ouviu falar nisso? Crédito de carbono. Crédito de carbono. Você já ouviu falar aí? E aí? Bota aí nos comentários, se souber mais coisas do que a gente vai falar aqui. Traz para nós esses assuntos, né, Elias? Vamos conversar, interagir e aprender todos nós juntos aí. É isso? É isso aí. Na verdade, o crédito de carbono é o resultado, né? Olha aí, tá resultado. Vendo? Mas a gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto aí. Esse assunto, né? Então vamos começar, né? Vamos começar pelo óbvio, né? E aí, Elias, o que é o crédito de carbono? Para explicar um pouquinho o que é crédito de carbono, vamos fazer Manda bala. Fazer Pessoal, não liga não se esse vídeo ficar um pouquinho mais extenso, que realmente a gente vai passar um pouquinho mais dos detalhes, né, Elias? Precisa explicar um pouquinho o contexto, né? De como que se chegou nesse crédito de carbono, né? Perfeito. Para a pessoa entender qual que é a dinâmica. Manda bala. Então, essa discussão ela começa, né, na década de 90, lá por volta de 1997, em uma convenção na cidade de Kyoto, no Japão, na convenção da Organização das Nações Unidas,
voltados ali para discussão do clima, né? Perfeito. Porque já vinha assim essa discussão, né? Da questão climática, que desde lá há tempo já é um assunto que está na pauta das discussões aí com relação ao aquecimento global. Perfeito. E aí estavam se discutindo isso, né? Em específico nessa convenção, né? Na cidade de Kyoto, ficou criado, então, ali se cria um marco, né? Que é o chamado, que aí se tornou conhecido como Protocolo de Kyoto. E é ali que surge essa história do crédito de carbono, né? Ali é o marco inicial. Então, em 1997, ali na convenção, se criou esse protocolo, qual que era o objetivo? Ali tinham diversos países, né, reunidos, né, e foi discutido a questão do efeito estufa, né, e foi proposto, né, nesse protocolo, que os países que ali estavam, né, e de uma forma global, eles iriam discutir a questão de colocar tetos, né, de emissão de gases de efeito estufa, né, que isso é mensurável, né. Sim. Então, ficou definido ali, naquele momento, que ao longo do tempo, a partir dali, seria discutido como poderia ser feito estabelecido esse teto de emissão de gases de efeito estufa, né? Olha aí, pessoal, que legal, né? E, querendo ou não querendo, é um assunto que hoje se fala muito ainda, né, Elias? Sim. E por aí vai, tem né? gente até querendo tomar nosso país aí. Fingindo isso daí, né? Algumas coisinhas. Mas, enfim, não é o assunto. Mas, então, pode continuar. E aí... A partir desse momento eles criam... Aí 55 países, né? Perfeito. 55 países ratificam, né? Lá anos depois, né? Em 1999, 55 países ratificam esse protocolo, né? E olha aí, pessoal, você vê, ó, a gente falou aqui, 1992. Elias, pro ano que a gente tá... 97. 97. Quanto tempo? Já vai 25 anos o assunto já, né? Ó, 25 anos o assunto, né? Essas discussões já vêm há 25 anos já, hein? Quase, deve estar quase, tá chegando já. Cara, é praticamente a minha idade, olha a minha carinha. Mas assim... Você era um bebê quando começou a discutir. Praticamente. E assim, hoje ainda não tem um negócio ainda firmado, um negócio que, né? Pra você ver como a gente brincou no começo ali, que é um assunto antigo, mas também é um assunto extremamente atual. E é um assunto que é muito conhecido. Calma. E ao mesmo tempo não é conhecido. Como pode isso? Algumas pessoas não ouve-se muito falar sobre o aquecimento global, aquecimento global, problemas climáticos, né? Poluição, Amazônia, queimadas, e isso, o pessoal ouve muito isso, né? Mas existe essa agenda, né? Essa agenda ambiental que se discute de forma global, né? Porque é interesse global, porque o clima o que é feito em um país, né? Parece que não, mas outros países, ao longo do tempo, eles sofrem a interferência. E esse protocolo, né, a princípio, né, essa meta de redução de gases do efeito estufa, ela foi direcionada para países industrializados e países desenvolvidos, né? Olha só. Porque senão cria aquela situação dos países que estão em desenvolvimento, os países já desenvolveram, aí a conta ia ficar sobre os países subdesenvolvidos, né? Eles iam ficar assim meio que condicionado, né? E pagar por uma conta de algo que outros países acabaram gerando, né? Tipo, os países industrializados, eles emitem, né? São, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ele é responsável, potência, né?
potência, mas é responsável por 52% Jesus. do volume de emissores. gases do efeito estufa, né? Nossa. Então, olha só. E tá preocupado com o Brasil aqui, né? O pessoal de fora. Aí não fica uma coisa justa, né? Sim, sim. E também, ao mesmo tempo, fica complicado para eles, falar assim, eu vou estabelecer uma meta para você e você tem que cumprir essa meta. Eu ia perguntar agora. Aí vem a questão econômica, né? Nossa. Vem a questão econômica porque ele fala assim, pô, então eu vou ter que reduzir o meu crescimento econômico e para mim atingir essa meta. Aí que em 99, né, o protocolo de Kyoto foi em 97, que startou essa agenda, né? Em 99 é feita a ratificação, e aí também aí surge um meio termo ali, que é o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Perfeito. O que é esse mecanismo? É que os países que poluem acima da meta, né, que emitir gases do efeito estufa acima da meta estipulada, ele pode adquirir de outros países, né? Isso, esse é o tema que a gente vai falar. Os créditos, por exemplo, eu sou um país, o Brasil é um país que não vai emitir, ele tem a meta dele, né, e ele emite a menos, e além de ele emitir a menos da meta, ele cria mecanismos ali que vai sequestrar também. E aí ele tem um saldo positivo em toneladas de geração de gases de efeito estufa, por exemplo. Perfeito. E aí o país que polui, que ele vai se comprometer a reduzir o potencial dele, ele vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Perfeito. Né? Ele vai fazer um trabalho ali, um trabalho para esse fim. Porém, mesmo ele fazendo isso, ele não consegue atingir a meta. Aí ele pode adquirir crédito de um outro país para fazer essa compensação. Faz sentido, né? Mas é algo discutível, né? É um negócio que eu vou gerar aqui um monte de... No meu país eu vou gerar absurdamente, né? É para ficar... assim, né? Os emissores, os gases e tudo mais, até acima. Porém, aí, o país vizinho, ele tá com a meta dele legal, ele tá gerando ali, e então quer dizer que ele pode comprar, entre aspas, Elias, é mais ou menos isso? Ele pode comprar essa parte desse país vizinho para poder balancear isso? Sim, exatamente. Que legal, hein? Aí que a gente chega, aí surge o protocolo de Kyoto, tem todo esse trâmite aí que a gente chega no crédito de carbono. Olha aí entra... E aí entra na parte de dinheiro, né? Na parte do que a gente... Porque o crédito, que é o final de tudo isso aqui, o crédito de carbono, o que é? A redução, né? Perfeito. A redução é um certificado de redução de emissões de gases de efeito estufa. Olha aí que legal, pessoal. E isso é mensurado em toneladas. Então, por isso que lá com esse mecanismo, chegaram no consenso de criar essa modalidade, essa forma de mensurar e viabilizar essa compensação, que aí surge o crédito de carbono. Aí começa a discutir o crédito de carbono, né? Aí começa agora nós estamos evoluindo, né? Mas é um assunto que já está lá, há muitos anos, né? E está na agenda e vem se discutindo. É um assunto atual, mas ele não se desenvolve em função dessa questão econômica também, né? Porque principalmente, né? Tem os interesses, né? Os Estados Unidos, por exemplo, até hoje não a ratificou. Não é bobo, né? Não é bobo nem um pouco, né? Mas vamos falar. Vou pegar aqui um gancho. A França tem mania aí de ficar falando, né? Das queimadas do Brasil, que temos que controlar, que blá blá blá, isso aí Mas enfim, não é essa a questão, né? Aproveitando que a França é uma grande potência na hora de falar, né? Mas não cuida muito do país dela em relação a queimadas e outras coisas, enfim. O que significa aquele lance do Acordo de Paris, por exemplo? Então,
é uma agenda, né? E aí Certo. em 2015, né? 97, só em 2015 que eles vêm no Acordo de Paris, né? Então a gente falou 97, Que o protocolo 99. Protocolo de Kyoto 97, 99 ratifica, ratifica, e agora 2015, então, e vem a discussão, veio o Acordo de Paris. A discussão vem. Já eles vêm se moldando, 2015 não era o Macron ainda, né? Não sei te responder. Né? Não lembro, mas enfim. E aí, como que fica esse Acordo de Paris? Como que funciona? Como que funcionou? O que foi, né, colocado ou acordado nisso daí entre os países? O ponto central do Acordo de Paris é que eles precisavam, né, para que isso tivesse força e continuasse essa agenda, né, com a concretização desse objetivo, precisava de 55% de todos os países responsável pela emissão de gases de efeito estufa, né? Rapaz, é exatamente isso. É país para arrebentar. É país. Você deve ter um número aí. Aí 195, né? 195 países? 195 países no Acordo de Paris, no Acordo de Paris, eles assinaram o acordo, né? Não, mas daí só assinou. Só assinou. Mas que retificou. Aí 147 ratificam. Aí conseguiram, então, atingir ali a meta que precisavam. Aí ajustaram, né? Perfeito. Já fizeram melhorias, fizeram fizeram normas mais concretas, né? Mais plausíveis com a realidade, né? Porque desde 97 muita coisa mudou. Então eles fizeram ajustes, né? E ficou muito mais legal, hein? Ficou muito mais forte do processo inicial lá, que foi o protocolo de Kyoto, né? Que deu início a essa agenda. Então esse é um outro marco importante, né? Para essa agenda ambiental aí de forma global, né? É o Acordo de Paris de 2015 que foi concretizado. Bem explicadinho. Pessoal, se quiser mais bases aí, o Elias vai deixar links sobre toda a questão aqui, né? Geral, depois vocês podem estar procurando. Se quiser saber mais do assunto, a gente não é especialista, trazemos. É bom, a gente sempre repete isso, mas a gente traz o assunto. O Elias entende bastante de várias áreas, e então a gente vem discutindo, trazendo na mesa, falando que existe, né, as possibilidades, sim. E principalmente as possibilidades de fazer dinheiro. Que a intenção final disso daqui é você fazer dinheiro com uma coisa que você nem... né? Despertar o interesse para... Despertar o interesse. Para algo que pode se transformar em dinheiro. Em uma renda, né? Renda, né? Sua propriedade, você tem a sua propriedade lá. É algo que tá aí, tá chegando e vai estar disponível. E você pode usufruir disso, né? Exatamente. E já tem gente usufruindo disso, né? Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. E Elias, quais são as fontes geradoras, né, desses gases de efeito estufa, assim? Quais são as fontes geradoras disso? As fontes geradoras dos gases de efeito estufa, elas advêm dos processos industriais, né? Perfeito. E da queima dos combustíveis fósseis na pecuária, por exemplo, indo para o setor do agronegócio, a pecuária, né? A pecuária é uma fonte de geradora do gás de efeito estufa. Tá vendo? E na agricultura também, com o processo ali de revolvimento do solo. Claro, maquinário, né? Quando faz o próprio tá aqui, ele no operacional, né? Ele vai na queima de combustível fóssil para gerar, vai gerar os gases, e também no revolvimento do solo, a partir que ele passa a grade aradora ali no solo, ele é liberado os gases, né? O CO2 ali. Olha aí, tá vendo, pessoal? E é por isso que é importante a gente trazer o tema, né? Por mais que a gente é do agronegócio, a gente também produz esses tipos de gases emissores, né? De efeito estufa. Até porque sem máquina hoje a gente não teria
as colheitas fantásticas aí em toneladas, né, Elias? Como seria isso, né? Na pecuária, por exemplo, você fala, mas como que é, né? Aí o gado consome o capim, né? Faz a digestão. Aí ele libera o gás, o dióxido de carbono, no arroto e nas fezes. Aí, pessoal. No processo ali, né? No processo de digestão. Com certeza. E aí já cria-se, né? Transforma o já gás. Já transforma. E Elias, eu peguei minha colinha aqui, né? Vamos falar um pouco da emissão dos gases ao mesmo tempo de ter o ganho, né? Com geração de crédito carbono. Porque o pessoal, de repente, nem sabia que esse crédito carbono geraria renda, né? Então, fala pra gente aí como que é isso daí. Então, por exemplo, na pecuária, para ele conseguir gerar crédito de carbono, ele tem que conseguir fazer um manejo para reduzir, né? Para reduzir essa emissão. Entendeu? Então, na pecuária, o que ele pode fazer, né? Ele pode fazer ali uma integração de culturas, né? Uma integração de culturas que seria a lavoura, pecuária e floresta, né? Ele faz uma integração. Certo. Por exemplo, ele pode fazer, já tem alguns produtores que já têm essa prática, né? Já estão fazendo essa prática. Perfeito. Na pecuária é muito difícil conseguir gerar crédito excedente, mas ele pode ter a emissão neutra que fala. A emissão neutra. Emissão neutra. Isso, que eu tô perdido agora, mas fala. Que seria emissão neutra? A emissão neutra, a pecuária com emissão neutra, ele vai criar manejo, né, na propriedade dele, vai plantar, por exemplo, árvores e vai fazer essa integração, né? Por exemplo, perfeito. Ele planta corredores de árvores entre as pastagens, fazem. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí essas árvores vai sequestrar os gases que causam o efeito estufa, o dióxido de carbono. Entendi. O dióxido de carbono que o gado emite quando da digestão do consumo do capim, né? Acontece esse sequestro, né, pelas árvores e pelo manejo que ele for fazer na propriedade dele. E aí ele consegue o equilíbrio, né? Tipo, o que ele emite, ele sequestra, então fica neutro, né? Ele fica neutro. Porque a pecuária é um dos grandes geradores, né? Então, aproveitando no agronegócio aí. Exatamente. E já aproveitando, eu quero perguntar para você o processo, né? Pro produtor conseguir esse crédito. Como que é isso aí? Tá. Então, ele faz esse manejo, né? O produtor vai fazer, a pecuária tem esse manejo. Fez o manejo. Na agricultura é um outro manejo. Tá? Que a gente não falou, né? Não falou. A agricultura Perfeito. é assim. O que acontece? Como que gera como é que é gerado o gás, né? O dióxido de carbono na agricultura, né? Por exemplo, no processo de revolver o solo, né? Olha aí, pessoal, você sabia disso aí? Aí, qual que é um dos mecanismos? Um dos mecanismos é fazer o sistema de plantio direto. Você sabe o que é plantio direto, né? Fala pro pessoal de casa saber, vai. Né, temos fazendeiros aí que devem estar dando risada na nossa cara. Temos o intermediário que já ouviu falar e temos os iniciantes que não sabem de nada. Não sabe nem o que é. E, lógico, e a gente está aqui para isso, para trazer informação e aprender e ensinar também o que a gente souber, né? Os estudantes que devem estar pesquisando os assuntos, né? Isso, fala aí. E aí? Então, o sistema de plantio direto, ele o produtor ele faz a colheita, né? Certo. Ele faz uma colheita de uma cultura e ele não entra com o preparo de solo novamente, né? Ele não faz a gradagem, o revolvimento de solo. Ele faz uma colheita, aí ele vai usar toda aquela matéria, aquele material da planta, ele vai usar como cobertura de solo. Olha que legal. Entendeu? Aí Show de bola. Ele entra com outro plantio, sobre aquela camada, né? Perfeito. E aquela camada de palha ali, né? De matéria, vai ficar no solo, vai se decompor
como matéria orgânica e vai proteger o solo e não vai ter aquele revolvimento, então não vai ter a liberação do gás de efeito estufa. Show de bola. Então, e aí, voltando lá, como conseguir o crédito, né? Que é o... E como conseguir o crédito, então? Tá. A propriedade, né, ela tem que se adequar, né, para conseguir o crédito. Perfeito. Ela tem que se adequar. Existem as normas, né, os protocolos aí que a propriedade, que o produtor tem que ser feito, né, que tem que ser feito aí, porque ele tem que provar, né, ele tem que provar ali que a propriedade dele, o manejo que ele faz, sim, né, realmente gera os créditos de carbono equivalente. O que é o crédito de carbono equivalente? É que realmente o que está sequestrando é equivalente ao que ele está emitindo. Ah, né? entendi. E também tem a questão do tempo, né? Não adianta você isso sequestrar. Eu ia perguntar agora. Sequestrar. Quanto tempo que funciona isso daí? Como que funciona? A mensuração de sequestro, ela é medida anual, né? Ah, que legal. E mede mesmo, dá exatamente Tem os cálculos técnicos, né? Olha aí, tem pessoal. essas informações que para gerar. Então, por exemplo, o produtor, ele fez um manejo, né? Para aquela tipo de cultura que ele tem na propriedade. E foi comprovado que ele vai sequestrar X crédito de carbono, né, na propriedade dele durante daquele ano, né? Perfeito. E aí é assim que acontece a geração, né? Mas que nem eu falei, tem todo um procedimento. Mas por exemplo, assim, fala pra mim, 1 hectare, por exemplo, né? Pensando assim, 1 hectare, ele vai gerar que tanto de CO2, por exemplo? Como que funciona isso? Então, que depende muito do tipo de cultura, do tipo de exploração que você tem na propriedade, tá? Vamos lá, vou dar um passo a passo assim, legal. Como que seria. Gente. Então, você tem uma propriedade lá, por exemplo, você tem a sua propriedade. E aí você está interessado nos créditos de carbono. O que eu devo fazer? Né? Então, primeiro que você vai ter que fazer é você contratar uma consultoria, né? Pra variar, né? Pra variar, contrato. Os consultores aí. Gente. Não tem jeito, né? Não tem como escapar, cara. Pra tudo que vai fazer na vida, se você não domina um assunto, não faz só aquilo, né, Elias? Tem que contratar o agente, ou a pessoa, ou o profissional, pode colocar o termo que vocês queiram aí, especializado, pra poder dar esse direcionamento. Exatamente. E isso daí ser estruturado de forma que vai realmente gerar renda, né? Sim, hoje já tem no Brasil várias empresas aí, né, atuando em diferentes segmentos, né? Nós estamos falando aqui do setor para as propriedades rurais, para os produtores. Tem especialistas que eles já estão preparados, né, para atender essa demanda. Porque ela é uma demanda um pouco, assim, grande, né? Porém, o trabalho tem que ser feito bem detalhado, minucioso, porque você tem que provar. Porque quando você vai negociar aqueles créditos que você tem certificado, certo. Porque cada crédito ele tem a sua certificação. Sim. E você vai contratar esse profissional, essa empresa, exatamente para isso. Ela vai certificar a sua propriedade para que quando você for vender, realmente não haja contestação. Então, já aproveitando esse gancho, por exemplo, eu já tô com a minha certificação, então, né? Já tô com a certificação. E aí? Para onde que vai isso? Tá. Só para concluir aqui, antes de chegar na certificação, não é rápido para você conseguir a certificação. Eu imagino por exemplo, que hoje deve ter um baita processo e tal. Você tem essa propriedade, você quer gerar o crédito de carbono, você vai contratar a consultoria, contratou a consultoria. Contratou. Aí ele vai fazer todo o processo, toda a parte técnica que tem que ser feita. Só que isso demora, para você ter o crédito de carbono, vai em torno de 3 a 4 anos. Não, tudo bem, ó. É uma informação que a gente
e acaba perdendo aqui, ainda bem que o Elias voltou. Então, não é rápido. a certificação disso, é que você já estava falando de certificação, eu falei, bom, então já tô com a certificação, como funciona? Tá. Mas vamos lá. São 4 anos aí, praticamente, de estudos na área, seria mais ou menos isso? Né? Fazendo cálculo, captando informações. Porque assim, é tudo processos, né? Então ele tem ele faz coleta de amostra de solo, tem os aparelhos técnicos que utilizam para fazer a medição. Beleza. Então, o que é bom, né? É uma certificação. O que é bom, né? Por quê? Porque qualquer propriedade, para você formar ela, aí vai esse período mesmo, né? Depende até do plantio que a pessoa vai fazer, depende do que ela vai criar, né? Até que isso esteja rodando lá no futuro, se ela não comprou pronta, né? Ele pode ir optando por esses assuntos, né? Que ele pode também gerar renda, que pode contribuir com os gastos futuros dele, pode ajudar ele, né? É um assunto que se ele já pegar logo ali no começo, né? Ele tem um grande aproveitamento para o futuro, né? Ele já tem, o produtor que já está no caminho, o que está começando e o que já está no mercado, ele tem que aproveitar isso. Ele tem que aproveitar, porque assim, isso aí já está há 25 anos em discussão, né? Então isso está a ponto de já começar a se tornar realidade. Aí que tá o negócio, você pegar no comecinho, né? Tem que estar se preparando, porque isso. Se for esperar para até finalizar, falar assim, vou esperar ver o que vai dar isso aí. Aí você vai entrar atrasado, você vai entrar atrasado. E você pode começar agora e daqui a 4 anos você já está com créditos validados, né, ali credenciados, né? Perfeito. E se você não começar agora, se você deixar lá pra frente, aí você vai começar o processo lá na frente. Lá na frente. Mas já aproveitando, então pulamos são 4... Desculpa, pode falar. Você que está assistindo e tem a propriedade e tem o potencial, já começa a procurar isso, né? Para entender é um investimento, né? É um investimento que está fazendo e não vai mudar nada na sua rotina de trabalho. Isso ali, que é o legal, né? Não vai mudar, né? É isso que eu penso. Por isso que eu falei, como é um longo prazo, então se você já está começando, já começa certo, já começa na frente. Ele já né? Vai evoluindo junto com o sistema. Ele vai ter que fazer seja agora ou seja no futuro, vai ter que adequar o sistema no manejo, se ele quiser explorar essa atividade, né? Com certeza. Ou vai que no futuro... Vou falar uma besteira aqui, mas vai que no futuro se torne obrigatório, porque o mundo vai afunilando, né? Vai crescendo gente, vai crescendo animais, vai crescendo população de tudo quanto é jeito, você vai emitindo mais gases, uma hora precisa, e não lá na frente, mas temos que já reajustar esse meio ambiente, já vim fazendo tudo isso. E já pegando esse gancho, então beleza. Certidões. Eu tenho a certificação. E aí? Quem negocia isso? Como que é isso aí? O crédito de carbono certificado, né? Isso. Uma outra coisa interessante é que nós estamos falando aí do assunto. Certo. O próprio governo federal já tem política pública voltada para esse fim, né? Que até se alguém quiser pesquisar. Olha aí, pessoal. É o ABC+. É um programa, é uma política pública do governo federal. Não é recente, já está há um tempo disponível, poucas pessoas sabem, né? Que são incentivos, né? Incentivo, tecnologia, né? De produção. Olha aí. São modelos ali de tecnologias disponíveis para o produtor. E através do governo federal. Então, o governo já está com essa agenda dentro que legal. do cronograma. Tá vendo aí, pessoal? Nada é perdido, já tá acontecendo, né, Elias? Já está acontecendo. E já está tendo incentivo, isso que é o legal. E fora isso, não falando de crédito de carbono, mas dentro desse ABC, perfeito. Aí, você pode ver que tem uma linha do governo federal que é um incentivo, né, para quem tem propriedades que tem reserva, né, que preserva. Então, já existe, fora o crédito de carbono, que é uma realidade que deve se tornar perfeito. Está disponível aí daqui a um tempo. Hoje, de concreto que você já tem, que você já pode isso que eu ia perguntar agora. Explorar essa opção do governo federal que está lançado aí. Pessoal, isso aqui é uma informação de ouro. Ó,
vai lá, o Elias vai deixar os links, Elias? Eu vou colocar o pessoal os pelo assuntos menos lá. ir dar uma olhadinha, Dá uma né? olhadinha, sim. Vai estar na descrição, tá? Ó, vai lá, se informa, porque se tem incentivo é porque o negócio tá andando conforme tem que incentivo. andar e vai chegar a hora que todo mundo vai ter isso aí. E quanto Sim. mais cedo você entrar, né, é aquele boom, né? Aquele boom. Tá subindo igual a bolsa de valor, tá subindo ali. Na hora que tiver lá em cima, você não compra mais, né, Elias? É o Você precisa momento que esperar você tá- descer. Não, Assim, tô falando, não, na foi prática, né? Foi bom você falar em bolsa de valores, porque já tem empresas já de olho nesse segmento. Né? Olha aí a dica, hein? Já tem empresa de olho nesse segmento. Se vocês pesquisarem, você vai ver que Já comprar ações já aí. incentivando investidores a partir, visando o crédito de carbono. Olha que legal, você vê que um assunto leva a outro, né? E tá tudo interligado, porque mexe no mundo, né? Economia é em todo lugar. É um assunto internacional, amplo, globalizado, internacional, né? Um assunto, globalizado. Clima, né? Não tem o que Clima. fazer. E, pessoal, então, ó, ele acabou de falar aqui que, então, existe esse incentivo para você começar amanhã já procurar isso daí, já começar a ver como funciona, quais são os ganhos, como que é, como não é, tá ativo os ganhos, ainda não tá se preparando, não tá, né? E aí, a gente tá indo pro final desse vídeo, mas fala aí, deixa aí nos comentários o que você achou desse assunto, desse tema que a gente trouxe à tona, né? Tem 25 anos sendo discutidos e praticamente eu não ouço falar, Elias. Sendo sincero, exatamente do crédito de carbono, eu não ouço falar em si, né? A gente ouve das partes ambientais que acaba estando ligado, né? Mas é um assunto aí que o pessoal pode procurar melhor e já tem incentivo do governo para que vocês possam aplicar isso nas suas propriedades, né, Elias? Sim. É um assunto que já está há 25 anos em discussão aí, essa agenda de discussão climática, né, de redução e tal, e foi criado esse mecanismo e está muito próximo de sair o resultado disso. Olha aí. De todo esse tempo. Se liga aí, né? Pessoal. Está muito próximo de sair. Então, agora é o momento, né? É o momento, já foi, tá definido isso aí. A única coisa que ainda não está definida e que precisa ser regulamentado, que precisa de regulamentação, certo. A mensuração, a parte técnica tá ok. Já tem as agências, né? Os consultores especialistas, legal, né? As empresas que fazem as auditorias, né? Nas propriedades para dar as certificações. Que nem eu falei, leva de 3 a 4 anos para você conseguir os créditos. Mas lá, quando você conseguir a certificação, você já vai ter créditos gerados, né? Nossa! Imagina só. Então, se você começa agora, você já começa, já tá... Daqui a 4 anos, deve ter 3, 4 anos, você já vai ter créditos para até daqui a 3 a 4 anos. Muito provável que essa questão de... porque o que não está definido ainda é a questão da precificação de quanto vai ser negociado 1 tonelada de crédito de carbono. Olha aí, pessoal. Porque hoje é negociado, sim. É negociado já, por exemplo, a Microsoft comprou, se você pesquisar aí, ela tem comprado grandes volumes de crédito de carbono, mas é no mercado voluntário, né? Não está ainda regulamentado. Ela quer fazer para... Ainda... É um bem, né? É um bem para o mundo. Vamos dizer assim, é um bem para o mundo. Ela quer fazer um incentivo, isso para incentivar outras grandes empresas, países, né? É a tendência. Extremamente poluentes, né? É a tendência. Por exemplo, você vai, só para entender a lógica do crédito de carbono. Tá. Você tem uma empresa e você tem uma empresa num país, né? E ele gera gases de efeito estufa e ele não consegue atingir a meta. E aí ele vai estipular para cada empresa, a sua empresa, ela tem essa meta de emissão de gases de efeito estufa, tá? E aí você não consegue, mas eu, produtor rural aqui, por exemplo, né? Você tem para oferecer para cada empresa. Eu credenciei a minha propriedade, Perfeito. Gero crédito de carbono, tenho crédito disponível para venda. Eu falo assim, ô Gesiel, eu tenho aqui, ó. Mas aí não é o preço que eu quero, né? Mas vai ser o preço de mercado, né? Não, animal, eu adorei o assunto. E aí, aqueles produtores, tem países aí, inclusive no Brasil já tem, que já conseguiram as suas certificações, né? E aí, essas empresas
tem umas empresas que já estão de olho nisso, já estão... Pessoal, já e estão, essas empresas já estão na frente. Já estão comprando, já tem gente... Já está na frente esses caras. Muito esses na frente, caras estão... muito na frente. Anos-luz na frente do pessoal aí que tá... Acho que ficou uma vai pergunta, demorar, vai não sei o quê. Eu lembrei agora, ficou uma pergunta que você me fez e eu não respondi. O quanto, mais ou menos, que gerava um hectare. Um hectare. Por exemplo, que vai variar de acordo com a finalidade da sua propriedade. Mas, por exemplo, na agricultura, 1 hectare gera de meia a 1 tonelada de sequestro de carbono. De crédito de carbono. Por essa eu não esperava, mas tudo isso? isso? De meia a 1 tonelada por hectare. Nossa, mas é tudo isso? É um bom volume, né? Não, é um excelente volume. Eu achava que era bem menos. Na prática, eu achava que era bem menos. É isso aí. Pô, legal. Pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Esse assunto, eu amei esse assunto. Amei trabalhar com esse assunto. E é isso aí. Pessoal, a gente vai começar... vamos fazer os últimos agradecimentos aqui. Então, pessoal, a gente está indo para o final desse novo podcast aqui. Maravilhoso esse assunto, gostei bastante. É um assunto que envolve tecnologia, talvez a principal coisa aqui. A segunda principal coisa, meio ambiente, né? Você equilibrar... Questões climáticas, né? Isso, questões climáticas. Muito atual, muito extremamente atuais. Importante, né? Importante. E é isso aí. Pessoal, espero que a gente tenha trago pelo menos um reflexo do que está por vir, do que você pode também englobar na sua terra, englobar aí na sua área, como uma fonte de renda, né, Elias? Sim. E é isso daí, pessoal. Desde já, mais uma vez, eu só quero agradecer a Deus por esse dia, o Elias, meu parceiro de negócios, e a vocês de casa que têm dado ouvido pra gente, né? Tem visto o nosso canal, tem compartilhado, tem se inscrito. A gente já tá com quase 780 inscritos. É isso aí. Rapaz, tem que comemorar. Maravilha, tem que comemorar. Cada inscrito no canal é um avanço, né? Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. E compartilha com os amigos e pede para se inscrever. Ajuda nós aí. Chegar em 1 milhão rapidinho. É coisa básica, né? Só vai ter mais 999 mil. E 300. Falta pouquinho. Vambora. Mas, pessoal, muito obrigado a vocês aí. Gratidão mesmo. E, Elias, aproveitar o gancho aqui. Fala dos nossos negócios, quem somos nós, os meninos corretores da nossa imobiliária, o que fazemos e a região que estamos. É isso aí, pessoal. Se você está na região ou fora da região também, tá? Nós atuamos aqui em Rio Claro, interior do estado de São Paulo. Nossa imobiliária é a Office Mob. Pode entrar lá, www.officemob.com.br. O dedinho, tá aqui, ó. E você vai encontrar várias opções. Se você não encontrar o que está lá, procurando lá, pode nos ligar que com certeza nós vamos achar o que você precisa para você fazer o melhor negócio. Exatamente. Aí, lembrando que somos, assim, na nossa região especialista nas áreas rurais, damos uma ênfase maior nos trabalhos rurais, né, áreas e tudo mais, né, compra, venda, negociação, mas também trabalhamos com todos os imóveis urbanos, todos os imóveis de empreendimentos, tá, pessoal? A gente é uma imobiliária bem focada aqui no caso da nossa cidade, né? Com as terras a gente está indo mais longe, né? Então, qualquer lugar aí, entre em contato com a gente tem parceiros que trabalham junto, a gente pode estar se ajudando, tá bom, pessoal? É isso aí, Elias. É isso aí. E agradecer, né, a Move Produções, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse podcast e por muitos outros que há de vir. Exatamente. Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus sempre. E, pessoal, como é de praxe, eu quero deixar aqui para você uma palavra de bênção na sua vida, nos seus negócios. Que Deus abençoe não só essa semana, não só esse ano, que o próximo ano, 2023,
que as coisas se tornem de uma forma a qual todos ganhem, né? Que a gente é uma pátria, né? Não posso eu ganhar tudo, nem o Elias ganhar tudo, mas que a gente consiga ter essa divisão de bens e ajudar todo mundo, desde que, né, seja uma coisa saudável, né? Pessoal, então que Deus abençoe seus negócios, que prospere todas as áreas da sua vida. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau!